Poucas novelas conseguiram fazer o Brasil inteiro parar na frente da TV como Avenida Brasil. Mas além da vingança, das reviravoltas e das cenas que viraram assunto em todo lugar, a novela também criou personagens que o público amou de primeira, e outros que despertaram raiva só de aparecer em cena. Neste vídeo, a gente vai revisitar essas figuras inesquecíveis, entender por que elas marcaram tanto a trama e descobrir detalhes curiosos sobre os atores por trás de cada papel. E pode ter certeza, alguns nomes são óbvios, mas outros escondem histórias que muita gente esqueceu com o tempo. Então já entra no clima, porque essa viagem por Avenida Brasil começa agora. Adalto era um dos personagens mais curiosos do núcleo do Divino, porque misturava força bruta, ingenuidade e um passado frustrado no futebol. Ex-jogador e depois gari, ele carregava o trauma de um pênalti perdido que encerrou sua carreira e virou ferida aberta em sua autoestima. Na novela, sua participação ganha força principalmente na relação com Muricy, por quem ele se apaixona de forma sincera, e nos embates com Leleco, que o provocava o tempo todo. O personagem trazia humor, mas nunca era vazio. Havia sempre um homem tentando ser respeitado. Juliano Casarré acertou ao não transformar Adalto numa caricatura pura, e isso fez o público comprar o personagem. Antes e depois da novela, o ator também construiu prestígio no cinema, com trabalhos elogiados como O Lobo Atrás da Porta e Boi Neon. Em Avenida Brasil, Adalto era o tipo de sujeito que parecia simples demais para o jogo da trama, mas justamente por isso acabava sendo inesquecível. Leleco representava o malandro suburbano que se recusa a envelhecer. De regata, bermuda e óculos escuros, ele circulava pelo Divino como se ainda estivesse no auge, mesmo vivendo mais de pose do que de responsabilidade. Sua troca de Muricy por Tessália ajudou a construir uma das dinâmicas familiares mais divertidas da novela, porque ele vivia entre a vaidade, o ciúme e as próprias trapalhadas. Mas o personagem funcionava porque Marcos Caruso foi além da comédia fácil e deu humanidade a esse homem infantil, contraditório e afetivo. Leleco errava muito, mas também tinha leitura rápida dos problemas da família. Caruso já era um nome respeitado no teatro e na televisão, com carreira sólida também como autor. Em Avenida Brasil, ele transformou um tipo popular em personagem realmente memorável, daqueles que fazem rir e irritam quase na mesma medida. Cadinho era o retrato do homem rico que acreditava poder controlar tudo, inclusive 3 relações amorosas ao mesmo tempo. Empresário sedutor e infantil, ele sustentava vidas paralelas com diferentes mulheres sem que uma soubesse da outra, e esse segredo virou um dos núcleos mais explosivos da novela. Sua participação funcionava como uma sátira ao privilégio e à autoconfiança masculina levada ao absurdo. Quando a verdade vem à tona e sua fortuna desmorona, Cadinho precisa enfrentar uma realidade muito menos glamurosa, o que muda completamente o tom do personagem. Alexandre Borges fez esse equilíbrio com precisão, sem transformá-lo em vilão clássico nem em simples palhaço. O ator já vinha de uma carreira muito forte na TV desde os anos 1990, com destaque em produções como Engraçadinha e várias novelas de peso. Em Avenida Brasil, Cadinho virou um símbolo do caos elegante que a novela sabia criar como poucas. Zezé era muito mais do que a empregada da mansão de Tufão. Ela funcionava como os olhos e ouvidos da casa. Fofoqueira, curiosa e sempre atenta, a personagem percebia mudanças no comportamento de Nina e vivia orbitando as ordens e humores de Carminha, a quem demonstrava lealdade em boa parte da trama. Seu papel cresceu justamente porque ela ajudava a espalhar boatos, alimentar desconfianças e transformar pequenos acontecimentos em confusão dentro da mansão. O que poderia ser apenas uma coadjuvante doméstica virou um dos alívios cômicos mais fortes da novela. Cacau Protásio teve tanta repercussão com Zezé que o papel lhe rendeu prêmios e ampliou sua projeção nacional. Depois, ela consolidou ainda mais essa popularidade com Vai Que Cola, no papel de Terezinha. Zezé provava que, em Avenida Brasil, até quem servia café podia incendiar um capítulo inteiro. Suelen entrou em Avenida Brasil como um terremoto no bairro do Divino. Ambiciosa, provocadora e especialista em manipular a atenção dos jogadores do clube, ela rapidamente ganhou fama de Maria Chuteira e virou um dos nomes mais comentados da novela. Sua função na trama não era só seduzir. Suelen movimentava ciúmes, desmontava relações, criava disputas e bagunçava a ordem do bairro com uma facilidade impressionante. O mais interessante é que a personagem não ficou presa a um único rótulo, porque a novela também mostrava nela instinto de sobrevivência
sobrevivência e uma lealdade inesperada em alguns momentos. Isis Valverde já vinha em ascensão desde novelas como Beleza Pura e Caminho das Índias, mas Suelen consolidou sua força popular em horário nobre. A interpretação exigia sensualidade, humor e controle de cena, e ela entregou os 3 elementos com precisão. Suelen era dessas personagens que, mal apareciam no capítulo, já mudavam a energia de todo mundo ao redor. Rita é o ponto de partida de toda a engrenagem de Avenida Brasil. Ainda criança, ela vê o pai Genésio morrer depois do golpe armado por Carminha e Max, é levada ao lixão e cresce com a memória da traição queimando por dentro. Anos depois, volta ao Brasil como Nina, identidade com a qual se infiltra na casa da madrasta para executar uma vingança paciente e cruel. Sua participação na novela é central porque quase todos os grandes conflitos passam por suas decisões, seus erros e sua obsessão. Débora Falabella constrói essa mulher de forma contida, sem transformar a personagem numa heroína limpa, porque Nina também manipula, mente e ultrapassa limites. Já Mel Maia, como Rita criança, foi decisiva para fazer o público comprar o trauma inicial da história. Entre as curiosidades verificadas, Débora fez aulas de culinária e aprendeu a pilotar scooter para viver Nina. E Mel Maia saiu da novela como um dos rostos mirins mais lembrados e premiados daquele elenco. Tufão é o coração emocional da novela porque quase tudo desaba ao redor dele sem que ele perceba a tempo. Ex-jogador famoso, ele carrega a culpa por ter atropelado Genésio e, movido por remorso, acolhe Carminha, sem enxergar que está levando para dentro de casa a mulher que destruiu a vida de Rita. Sua participação é fundamental porque ele representa o homem generoso e popular que vira vítima perfeita de uma rede de mentiras montada dentro da própria família. Ao longo da trama, Tufão oscila entre ingenuidade, explosões de raiva e tentativas sinceras de proteger quem ama. Murilo Benício sustentou esse equilíbrio sem fazer do personagem apenas um bobo manipulado. Nos bastidores, ele passou por treinos de futebol com atletas como Cláudio Adão para dar verdade ao ex-craque do Divino. A interpretação teve repercussão forte e rendeu premiações, reforçando um currículo que já era dos mais sólidos da televisão brasileira. Carminha não virou uma vilã histórica só porque era má. Ela virou porque sabia alternar santidade fingida, crueldade doméstica e desespero animal como poucas personagens da TV. No início da novela, já aparece casada com Genésio e envolvida com Max, articula a morte do marido, abandona Rita no lixão e depois se instala na casa de Tufão como esposa exemplar. Sua participação domina a trama porque ela move o passado e o presente ao mesmo tempo. Destrói, manipula, mente e ainda tenta controlar cada pessoa ao redor. O mais forte é que Adriana Esteves nunca interpreta Carminha como vilã de uma nota só. A fúria, ironia, medo e uma humanidade torta na reta final. Isso deu à personagem frases, cenas e explosões que atravessaram a novela e ficaram no imaginário popular. A atuação foi uma das mais premiadas do folhetim e consolidou Carminha como um dos papéis mais marcantes da carreira de Adriana. Poucas vezes a TV brasileira viu uma antagonista tão odiosa e, ao mesmo tempo, tão impossível de ignorar. Max é o cúmplice que ajuda a erguer o império de mentiras de Carminha, mas vive preso à humilhação de jamais ser o verdadeiro chefe daquela parceria. Ele participa dos crimes desde o início, ajuda a armar contra Genésio, leva Rita para o lixão e se mantém orbitando a família de Tufão para seguir lucrando com o golpe. Em muitos momentos, a força do personagem está justamente nessa mistura de amante, comparsa e homem descartável para a própria Carminha. A relação dos dois é tóxica porque envolve dependência, desejo, ressentimento e disputa por poder. Marcelo Novaes segurou esse jogo sem simplificar Max como bandido genérico. Ele fez dele um sujeito impulsivo, rancoroso e perigosamente ferido. O ator já tinha carreira consolidada na TV desde os anos 1980, mas Avenida Brasil lhe deu um dos vilões mais tensos de sua trajetória. E isso ajudou Max a permanecer na memória como alguém tão essencial para o crime quanto incapaz de escapar dele. Nilo é o rosto mais brutal do passado miserável que a novela nunca deixa esquecer. Morando no lixão, alcoólatra, agressivo e sempre pronto para humilhar alguém, ele conhece segredos demais sobre Carminha, Max e o que aconteceu com aquelas crianças abandonadas. Sua participação é decisiva, porque ele funciona como arquivo vivo da sujeira que os vilões tentam esconder. Ao mesmo tempo, não é um simples coadjuvante sombrio. Nilo pressiona, chantageia, reaparece e desequilibra personagens que pareciam estar no controle. A interpretação
atuação de José de Abreu deu ao personagem uma presença incômoda, quase sempre acompanhada por deboche, raiva e ameaça. Isso fez dele um dos tipos mais odiados da novela, mas também um dos mais importantes para sustentar a camada social mais dura da história. Pela repercussão do papel, José de Abreu foi um dos nomes premiados do elenco. E Nilo ficou marcado como a prova de que, em Avenida Brasil, o lixão não era cenário. Era origem, trauma e sentença. Santiago entra tarde em Avenida Brasil, e justamente por isso sua revelação funciona como um golpe final na reta decisiva da novela. Primeiro, ele se apresenta como um senhor frágil, delicado e aparentemente inofensivo, alguém capaz de ganhar a confiança de Nina sem levantar suspeita imediata. Mas a virada expõe o que o personagem realmente é, o pai de Carminha, ligado ao passado mais podre da trama e à origem de vários traumas que vinham sendo escondidos. Sua participação reorganiza o quebra-cabeça da novela, porque mostra que a violência moral e a manipulação de Carminha não nasceram do nada. No material de personagem do G-Show, Santiago é descrito como o pai monstruoso de Carminha, amante de Lucinda no passado e responsável por um histórico de crimes e destruição. Juca de Oliveira sustentou esse papel com enorme autoridade cênica, usando suavidade aparente para esconder perversidade. E isso tem peso extra quando se lembra que ele construiu uma carreira de décadas como ator, dramaturgo, diretor e escritor, com passagens marcantes por teatro e televisão, incluindo personagens históricos como Dr. Albieri, Dioclone. Em Avenida Brasil, ele aparece pouco em comparação aos protagonistas, mas entra para mudar o sentido de tudo. Lúcio é daqueles personagens que não comandam a novela, mas ajudam a sujar ainda mais o ambiente ao redor dos vilões principais. Filho de Janaína, ele rejeita a vida simples da mãe e escolhe o caminho da ambição torta, aproximando-se das armações de Max e Carminha. No perfil oficial do personagem no G-Show, Lúcio é definido como o filho mau caráter de Janaína, que vivia aprontando e participou de golpes do casal, além de se envolver com a própria Carminha. Isso faz dele uma ameaça interna, alguém que circula perto da família Araújo sem o peso de protagonista, mas com energia de contaminação constante. Sua função narrativa é mostrar que o crime e a corrupção moral também seduziam personagens mais jovens, não apenas os grandes vilões centrais. Emiliano Dávila deu ao personagem um tom nervoso e oportunista, bem adequado a alguém que queria subir rápido, custasse o que custasse. Fora da novela, ele construiu carreira também como roteirista, diretor e produtor, além da atuação. Segundo sua biografia pública, tem formação em artes cênicas e especialização em roteiro audiovisual. Em Avenida Brasil, Lúcio era perigoso justamente porque parecia menor do que realmente era.